Olá, eu sou a Marina Zanac, sou repórter de cidades e eu tô aqui para falar um pouco como foram os lançamentos na literatura agora em 2016. Bom, o primeiro livro que eu selecionei para estar falando é A Filha Perdida, da Elena Ferrante. A autora italiana, ela vem alcançando muito sucesso na crítica e também de público em diversos países. E um dos lançamentos dela que chegaram esse ano aqui no Brasil foi esse A Filha Perdida. A história é bastante simples, conta como uma mulher aí na faixa dos 47 anos, cujas filhas saíram de casa para morar com o pai, ela se sente de repente livre, liberta aí de todo o peso da maternidade. A partir disso, ela faz uma viagem para o litoral e nesse local ela encontra aí uma família de napolitanos que remete muito a ela, a própria família da qual ela tentou se distanciar por algum tempo. E ela fica encantada particularmente com uma mãe e uma filha bem pequenininha, que elas mantêm uma relação muito próxima. E a partir dessa observação, desse olhar de fora, ela vai começar a ter reflexões e lembrar coisas da própria vida, da relação dela com a mãe e da relação dela com as duas filhas. É um livro bem interessante, traz algumas passagens assim bem pesadas, assim, emocionalmente, mas é bacana para trazer algumas reflexões, parar para pensar nessa relação tão intensa que é, né, entre mães e filhos. E a questão da maternidade, como ela traz pontos muito interessantes, muito recompensadores, mas também tem seus aspectos pesados, negativos e que às vezes as pessoas não falam muito. E a capa tá bem legal. Outro livro que eu acho que é bacana destacar é o Voz de Chernobyl, da bielorrussa Svetlana Alexievich, acho que é assim que pronuncia. Ela foi ganhadora do Prêmio Nobel no ano passado, ela é uma jornalista e até então ela era inédita no Brasil. E por conta aí de toda a visibilidade que ela ganhou por ter ganhado o prêmio, ela começou a ser traduzida aqui no país. Um dos primeiros livros que chegou dela aqui, se não me engano foi o primeiro, é justamente As Vozes de Chernobyl. Ele chegou esse ano, justamente quando completava aí 30 anos do desastre, né, nuclear. E o interessante do livro, eu ainda estou lendo, estou mais ou menos na metade, mas ele já se tornou um dos melhores livros que eu estou lendo esse ano, porque ele traz muita humanização, sabe, para esse desastre. Ele traz relatos de pessoas que decidiram voltar para a área, que falaram, não, aqui é minha casa, eu não consigo ver a radiação, eu não me acredito nela e eu vou viver aqui. E também dos soldados que trabalharam na limpeza ali daquela região, e mães, filhas, parentes de pessoas que vieram a morrer em decorrência do desastre, né, em decorrência aí da radiação. E acho que um dos aspectos mais interessantes é esse teor quase mágico que a radiação tem no lugar, porque as pessoas não conseguem entender. Eles não veem a radiação, às vezes eles veem os efeitos, mas nem todo mundo consegue acreditar, não consegue entender. E até hoje eles falam que é uma coisa que vai ficar para o futuro. Como os efeitos vão demorar anos para assumir, é uma coisa que eles mesmos não conseguem apreender. Mudou o sentido de tempo para aquelas pessoas que passaram por isso. É um livro muito, muito interessante. E bem tenso, tem umas passagens assim bem que chega a embargar quando você lê, é bem emocionante mesmo, vale a leitura. No meio desse ano, a editora Nova Fronteira lançou um box com uma tradução nova e um novo tratamento gráfico para o Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. E, sério, ficou muito bacana, foi uma edição muito bem trabalhada, muito bem feita. Você consegue sentir que houve mesmo um cuidado, né? E outro ponto positivo, além de todo o trabalho editorial que foi feito, é que o tradutor foi apenas um tradutor contemporâneo, Fernando Pi. Acho que isso traz uma certa leveza, um pouco mais, e uma unidade maior para todos os livros, porque até então cada um dos 7 livros Em Busca do Tempo Perdido, cada um tinha um tradutor. Acho que isso garante aí uma uniformidade maior para a obra. E é uma edição de fato muito bacana, muito bem trabalhada. As capas são bem legais, são de uma artista plástica e elas meio permitem uma leitura assim, essas coisas que estão caindo,
essas imagens aqui que foram trabalhadas pela artista, na verdade poderiam ter sido ações do tempo, e aí que conversa também com a temática da obra. São 3 volumes desses daqui, que eles vão conter os 7 livros do Em Busca do Tempo Perdido. Eu li por enquanto o volume 1, que tem O Caminho de Swan e A Sombra das Moças em Flor, e é muito interessante, porque é uma sociedade tão distante da nossa, é um personagem tão diferente do início do século passado, ele vive experiências tão diferentes, tão estranhas a você que está lendo, mas a forma como o autor vai narrando as experiências, as expectativas, a forma como a gente sente a decepção, a alegria, o ciúme, é exatamente a forma como a gente vive isso, mesmo não tendo nada a ver com o mundo, com o universo do personagem, do narrador. E vale muito a pena, é uma leitura assim, tem que ir um pouco devagar, exige seu próprio tempo, mas é muito bacana, vale muito a pena, ainda mais nessa edição nova da Nova Fronteira. Em dezembro do ano passado, chegou ao Brasil esse livro, O S, do J.J. Abrams e do Doug Durst. O lançamento foi ano passado, mas como demorou assim para chegar, talvez nas livrarias, ele não constou em nenhuma lista dos melhores de 2015. Eu acho válido trazer talvez como uma menção honrosa, porque muita gente acabou lendo esse ano, né? E é um livro assim fabuloso. Ele tem todo um projeto gráfico muito bem pensado, muito cuidadoso. Esse aqui é o livro S. E dentro dele tem um outro livro que é O Navio de Teseu. E dentro desse livro, que tem uma história própria, a história de 2 leitores são contadas nas margens. E eles trocam ideias, conversam sobre o livro, sobre a identidade do autor, sobre a identidade do tradutor do Navio de Teseu. Eles deixam mensagens, recortes para eles. Então, assim, é bem legal. É um livro para quem gosta da ideia do livro, sabe? A história ela não é contada somente dentro da narração, mas também nas bordas, no caminho que esse livro faz entre os 2 leitores aí que estão conversando. É bem bacana, eu acho válido trazer, mesmo tendo sido lançado no finalzinho do ano passado. Bom, o último livro que eu queria comentar é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Ele está sendo relançado aí pela editora Record agora em dezembro, porque em comemoração aí aos 30 anos do primeiro lançamento do livro aqui no Brasil. E ele traz uma edição em capa dura, com muitos detalhes, muito bem trabalhada. E o livro, por si só, a história é incrível, uma história de amor contada de um jeito pouco convencional pelo Gabriel Garcia Marques. O livro conta a história do Florentino e da Firmina, que se apaixonam quando jovens, trocando correspondências. Só que ela acaba se casando com outra pessoa, o Dr. Juvenal, e o Florentino não consegue superar esse amor. E ele passa a vida toda esperando uma possibilidade, uma chance de propor aí algo novo para reatar o relacionamento dos 2 da juventude. Só que isso só vai acontecer quando os 2 já estão idosos. E toda essa passagem do tempo é narrada pelo autor de uma forma muito única. Ele faz o jogo do presente e passado, ele vai e volta na narrativa e o leitor não se perde, ele consegue se manter dentro aí do que o autor está querendo mostrar. E quando por fim os 2 ficam juntos, é de uma forma tão realista, tão despida assim, de idealização, tão diferente do que Florentino esperava e ao mesmo tempo tão melhor porque é real. E vale muito a leitura. E também foi relançado agora, vale a indicação. Bom, esse foi o vídeo aí com as indicações de 5 livros aí lançados esse ano e espero que vocês gostem. Até mais!